Imagina um garoto que sofria bullying na escola militar e que anos depois estava mandando em metade da Europa. Essa é a história inacreditável de Napoleão Bonaparte. Ele pegou o caos da Revolução Francesa e transformou naquilo que foi o maior império europeu desde Roma. Criou leis que usamos até hoje e mudou para sempre. Como a gente faz guerra e política. A vida dele parece roteiro de filme, mas cada vitória épica e cada queda brutal aconteceram de verdade. Napoleão nasceu em 15 de agosto de 1769, em Arrátio, na Córcega, no momento perfeito para quem tinha sede de poder. A ilha tinha acabado de ser vendida pela Itália para a França, então ele nasceu francês por um acaso do destino, filho de um advogado esperto. Napoleão era o segundo de 8 irmãos, numa família nobre, mas sem grana. Aos 9 anos, ele foi mandado para uma academia militar na França e o choque foi imediato. O sotaque italiano e a baixa estatura fizeram dele o alvo preferido dos valentões. Mas em vez de se encolher, Napoleão mergulhou nos livros. Ele devorava biografias de Alexandre, o Grande, e estudava as táticas de Júlio César. Essa obsessão por estratégia e história moldou sua mente. Aos 15, entrou na prestigiosa École Militaire de Paris, onde brilhou em matemática e principalmente artilharia menos a arma, que se tornaria a chave de suas vitórias. O timing não podia ser melhor. A Revolução Francesa explodiu em 1789, criando um vácuo de poder gigantesco, com os oficiais da nobreza fugindo ou sendo guilhotinados. Um jovem ambicioso como Napoleão finalmente tinha uma chance. Aos 24 anos, ele teve sua primeira grande oportunidade no cerco de Toulon. A cidade estava sendo ajudada pelos britânicos e o cerco não ia a lugar nenhum. Napoleão teve uma ideia genial. Em vez de atacar as muralhas, ele sugeriu tomar as colinas que dominavam o porto e bombardear a frota britânica até ela não aguentar mais. O plano funcionou perfeitamente. Em semanas, Toulon se rendeu e Napoleão foi promovido a general. Ele ganhou o apelido de Pequeno Cabo, não pela altura, mas porque se importava com seus soldados e sabia o nome de cada um deles. Essa conexão com as tropas se tornou uma de suas maiores armas. 2 anos depois, em Paris, monarquistas tentaram derrubar o governo. Chamaram Napoleão, ele chegou com seus canhões e, em poucas horas, esmagou a revolta. Da noite para o dia, virou herói nacional. Com a fama, ganhou o comando do exército da Itália. As tropas eram um desastre, mal pagas, sem moral, mas Napoleão viu uma oportunidade. Ele prometeu aos soldados famintos que os levaria às terras mais ricas do mundo. E cumpriu. Em menos de um ano, ele venceu 4 exércitos austríacos e conquistou o norte da Itália, usando táticas revolucionárias de velocidade e concentração de força. Mais importante, ele dominava a propaganda, escrevia cartas épicas sobre suas vitórias e as enviava para os jornais franceses. O povo lia sobre o jovem general invencível que mandava tesouros de arte para o Louvre. Ele já agia como um chefe de Estado, não como um simples general, para tirá-lo um pouco de cena. O governo o enviou para o Egito em 1798. A missão oficial era cortar as rotas comerciais britânicas para a Índia, mas era uma expedição de conquista. Na Batalha das Pirâmides, ele disse aos soldados: "Do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam." Puro teatro, mas funcionava. Só que o almirante Nelson destruiu a frota francesa e prendeu Napoleão no Egito. Enquanto isso, a França estava um caos. Em agosto de 1799, ele tomou uma decisão ousada. Abandonou seu exército e voltou secretamente para Paris. Era deserção. Mas ele apostou que o momento político valia o risco e valeu. Ele chegou como o salvador que o país precisava. Em novembro de 1799, com o apoio de políticos e banqueiros que queriam estabilidade, Napoleão deu um golpe de Estado e se tornou primeiro cônsul, concentrando todo o poder em suas mãos. Mas ele era muito mais que um general, era um administrador genial. Ele criou o Banco da França, reformou os impostos e o sistema educacional. Sua obra mais duradoura foi o Código Civil de 1804,
o famoso Código Napoleônico. Ele unificou as leis francesas e estabeleceu princípios como igualdade perante a lei e direito à propriedade. Esse código foi tão influente que hoje mais de 70 países, incluindo o Brasil, baseiam seus sistemas jurídicos nele. Cerca de 40% dos sistemas legais do mundo têm alguma influência napoleônica. Em 2 de dezembro de 1804, em Notre Dame, Napoleão se coroou imperador. Num gesto simbólico, ele pegou a coroa das mãos do Papa e a colocou na própria cabeça. A mensagem era clara: seu poder vinha de sua própria competência, não de Deus. Como imperador, ele construiu o maior império europeu desde Roma, com vitórias espetaculares como em Austerlitz, em 1805, sua obra-prima tática. De repente, o império se estendia da Espanha à Polônia, mas todo império tem limites. A guerra de guerrilha, na Espanha, começou a drenar seus recursos, e seu bloqueio econômico contra a Inglaterra estava prejudicando seus próprios aliados. A Rússia foi a primeira a desafiá-lo, reabrindo o comércio com os britânicos. Napoleão viu isso como uma traição e decidiu invadir a Rússia em 1812. Foi seu maior erro. Ele reuniu um exército de 600 mil homens, o maior já visto, mas os russos recuaram, queimando tudo pelo caminho. Napoleão chegou a uma Moscou vazia, e em chamas, sem suprimentos, e com o inverno chegando, a retirada se tornou uma tragédia. De 600 mil homens, menos de 100 mil voltaram para casa. A derrota quebrou o mito de sua invencibilidade. Uma grande coalizão se formou contra ele. Na Batalha de Leipzig, Napoleão foi esmagado pela superioridade numérica. Em 1814, Paris caiu, e ele foi forçado a abdicar, exilado na ilha de Elba. Mas ele não estava pronto para se aposentar. Em fevereiro de 1815, ele escapou, desembarcou na França e em 20 dias estava de volta ao poder em Paris, sem disparar um tiro. A Europa, no entanto, não ia tolerar seu retorno. Em 18 de junho de 1815, em Waterloo, Napoleão foi derrotado definitivamente. Desta vez, o exílio foi na remota ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico. Lá, ele passou seus últimos 6 anos ditando memórias e morreu em 1821, aos 51 anos. Mas a morte só aumentou seu mito. Escritores o transformaram num símbolo de gênio incompreendido. Historiadores debatem se ele foi um reformador progressista ou um tirano sanguinário. A verdade é que ele foi os dois. Suas inovações militares e políticas moldaram o mundo moderno. A ideia de que líderes devem governar por competência e não por nascimento foi revolucionária. Mas talvez a maior lição de sua vida seja sobre ambição e limites. Napoleão conquistou quase tudo, mas não soube quando parar. Sua história é fascinante, porque é profundamente humana. Um homem que se tornou extraordinário, mas que descobriu que nem mesmo imperadores podem escapar das consequências de suas escolhas. Suas conquistas e fracassos ecoam até hoje, nos lembrando que grandeza e tragédia muitas vezes andam de mãos dadas. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar na história de uma das figuras mais complexas do mundo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!